Amém, irmãos? Pai do Senhor? Glória a Deus! Vamos fechar os olhos. Esvaziar a mente, coração. Respira bem fundo. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais uma noite aqui na Tua presença, Senhor. Pelo chamado que o Senhor nos deu para esta casa. Pelo convite. Muito obrigado, Senhor. E aqui estamos, Senhor, na Tua presença, para fazer a Tua obra, para cultuarmos a Ti, Senhor. Pois tudo que fazemos, Senhor, é para a Tua honra e glória, ó Pai. Em agradecimento a Ti por tudo que tem feito pelas nossas vidas. Porque somos falhos, pecadores, e assim mesmo o Senhor tem nos abençoado grandiosamente. E nós, Senhor, não sabemos lhe agradecer conforme o Senhor deve, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo, ó Pai. Perdoe-nos mesmo, Senhor, pelos nossos erros, nossas falhas, Senhor. Nos perdoe, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, nesta noite também colocamos na Tua presença, ó Pai, a Lucia, a irmã Lucia, ó Pai, que tem passado por alguns problemas, Senhor. Não sabemos se é espiritual ou é algum problema carnal mesmo, ó Pai. Mas mesmo assim, Senhor, pelo poder do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos a todo espírito imundo, todo espírito de doença, espírito de aflição que está tentando tocar na vida dela. Nós declaramos vocês amarrada, amordaçada e sem força em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, demônio. Pega tudo que é teu agora e bate a retirada. Em nome de Jesus, espírito de doença, espírito de enfermidade, infecção que está na vida da Lucy, por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, envia anjos lá agora, Pai. Anjos cirurgiões, anjos enfermeiros, e faz a Tua obra, Senhor. Faz o Teu milagre, ó Pai. Pois nós cremos, Senhor, no Teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Satanás, você que também está tentando tocar na vida dos membros desse ministério, tirar a fé, colocar o espírito de preguiça, de desânimo, nós ordenamos agora também, em nome de Jesus, bate a retirada. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, sei que já estás aqui entre nós, mas faça-nos sentir a Tua presença, o Teu carinho, nos abraça. Deixe-nos sentir a Tua presença entre nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, Senhor, também venho lhe pedir nesta noite, ó Pai, mais chuva, Senhor. Por mais que começou a chover, mas estamos precisando de muito mais água, Senhor. Manda chuva essa semana, ó Pai. Chuva mansa, mas que essa água dessa chuva venha encher os nossos rios, represas, recuperar as minas, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se sentar.
Ô Su, põe para mim Efésios 2, de 1 a 5. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, nós, estávamos espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o Espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queiram. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Praticamente aqui, eu acho que se tiver poucos que foram nascidos num berço evangélico. E se foi, muitas vezes, no meio do caminho, se desviou e agora voltou para Deus. Mas a maior parte de nós, quando nascemos, quando era jovem, não tinha o conhecimento, não conhecíamos a verdade. A verdade ainda não tinha nos libertado, não tinha conhecimento de Jesus. Vivíamos aí fora, baladas, festas, bebedeiras, vícios de cigarros, drogas. Mas um dia, Jesus olhou para você e falou: eu te quero. Lançou um convite. Você foi chamado para estar aqui hoje. Imagina, de muitos milhões, você foi um dos escolhidos para estar na casa de Deus. Pode ver, hoje lá em Abateá mesmo, teve rodeio, vai lá na rua, lá agora à tarde mesmo, estava cheio de jovens, bebendo, fumando, não foram chamados. Né? E nós fomos, estamos aqui na presença, temos a chance da salvação, de um dia morar no céu, mas a maior parte do povo que foi convidado não está dando valor. Não dá valor. Vem na igreja, isso não só na nossa igreja, né? Todas as igrejas. Uma boa parte não dá valor. É mais ou menos aquilo que eu falei no domingo passado, né? O povo não está dando valor. Prefere muitas vezes. Vem na igreja, mas não tem hora para chegar, chega a hora que quer, chega atrasado, não tem compromisso. Que nem eu falei aquele dia. Procure chegar mais cedo, orar. De quinta-feira tudo bem, muitos trabalham, né? Mas porque é uma falta de respeito com Deus, é uma falta de respeito com o teu convite para ser salvo. Porque como diz em Mateus 22, 14, põe lá,
Mateus 22, 14. E Jesus terminou dizendo, pois muitos, não todos, é muitos, são convidados, mas poucos são escolhidos. Então, se você não pegar firme, não fazer propósito com Deus, não colocar Deus em primeiro lugar, você foi convidado. Você foi chamado para estar aqui. Mas pode ser, no teu dia, você não seja escolhido para morar com Ele. Então, por isso que nós temos que ser, mais fiel a Deus, ter mais compromisso com Ele, com horário, com oração. Porque não é só ouvir na igreja. Muitas vezes Deus dá mais valor pelo horário que você chega do que pelo resto do culto, porque é um propósito. Porque nós fomos escolhidos. Se Deus nos escolheu para estarmos aqui, nos chamou para estarmos aqui, porque Ele tem um propósito para a vida de cada um. Então dê mais valor. Pega mais firme. Tenha mais respeito com as coisas de Deus. Porque senão, pois muitos são convidados, mas poucos serão escolhidos. E esse dia vai chegar, irmãos. Não sei se nós somos geração do arrebatamento, mas nós vamos morrer um dia. E se nesse dia você só foi convidado, mas não foi escolhido? Então pensa. Lembra disso. Não é porque você foi convidado que você vai ser salvo. Você teve a chance, mas agora tem que fazer a tua parte. Amém? Glória a Deus. Vamos pôr de pé novamente? Feche seus olhos. Senhor, conforme este versículo de Mateus, ó Pai, que nós fomos convidados para estar aqui, ó Pai. E nós queremos, Senhor, ser escolhido. Então, mais uma vez, Senhor, eu lhe peço, Senhor, perdão dos nossos pecados, perdão dos nossos erros, Senhor. E nos ajude, ó Pai, a pegar mais firme contigo, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Não deixe-nos, Senhor, no dia do arrebatamento, ou no dia da nossa morte aqui nessa terra, ó Pai. Não deixe-nos cair no inferno, ó Pai. Pois nós queremos, Senhor, subir aí contigo. Nós queremos a salvação, ó Pai. Então nos ajude, Senhor, a permanecer fiel a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. E que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo. Digam comigo, espírito, alma e corpo de vocês, livre de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, digam assim comigo, primeiro propósito disso, fala aí, é para o dia que o Senhor vier. Como o irmão estava ministrando, o dia que o Senhor vier, muitos são chamados e poucos escolhidos. E o que é para poder ficar limpo? Ó, corpo, alma e espírito. Então, se nós não aprendermos a lidar com essas três dimensões, o dia que o Senhor vier, nós podemos ficar.
nós podemos não ser recolhido por Deus. Então você precisa aprender a lidar com essas 3 dimensões. Amém, querido? Glória a Deus, né? Quando nós vamos entender, então ali está falando o corpo. Então uma coisa que você precisa saber para poder você ter relacionamento. O nosso corpo, ele tem relacionamento com o mundo, com as coisas da terra. O corpo se relaciona com as coisas da terra. Então a palavra de Deus vai ensinar você a se relacionar, né, de uma maneira que você venha ficar limpo no corpo, para que teu corpo possa ser templo do Espírito Santo. Então, no nosso corpo, nós vivemos pelos 5 sentidos. E nós temos que santificar os nossos 5 sentidos. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, tem coisa que a Bíblia está nos ensinando, que é para nós cuidar do nosso corpo. Não é cuidar da saúde só, entende? É não usar o nosso corpo para propósito que não seja de Deus, que não seja do céu. Então, vamos dar um exemplo assim. Se você usa teu corpo para poder roubar o teu patrão, preguiça, né? Para poder dar corpo mole aonde você foi pago para trabalhar. Você é um ladrão. Então o problema é que você está usando o teu corpo para roubar. Então o teu templo é de ladrão. O teu corpo é de um ladrão. Você usa teu corpo para poder fazer sexo com outra pessoa. Então o teu corpo é um corpo adúltero, porque você está usando teu corpo para poder transar, para poder ter relacionamento como uma mulher que não foi Deus que te deu, que não foi, você não tem um contrato com ela de casamento. Então você está prostituindo o teu corpo. Teu corpo é um corpo prostituto, adúltero. Então teu corpo não está sendo santificado para Deus usar. Quando você come demais, quando você não cuida da tua saúde, você está desprezando e sendo infiel à administração do corpo que Deus te deu. Então você tem que saber, eu acho que deu para entender, né? Corpo é isso, e é o corpo que eu toco. Então, o diabo, ele é espírito. Deus é espírito. Quando você vai atender um endemoniado, uma pessoa endemoniada pode ter milhares de demônios, por quê? Porque o demônio não tem corpo, então ele não tem acesso ao mundo físico. Pegaram, gente? Mas o demônio, ele tem acesso ao mundo espiritual. Agora, olha bem, o homem, ele tem uma alma. A alma, ela tem contato com o nosso corpo. A alma, ela se relaciona com o corpo. A alma aprendeu tudo sobre o corpo, sobre o mundo, sobre as árvores, sobre a natureza, sobre tudo que você pode tocar por a mão. Entende? A alma, ela gosta de sexo porque o sexo dá prazer. Ela gosta de bebida porque a bebida te deixa meio grogue, né? E você pode ter um momento de paz. A alma gosta de comida porque quando você está comendo, a sua ansiedade é acalmada, né? Então a alma, ela usa o corpo para poder suprir uma necessidade dela, que simplesmente é a ausência de Deus. E a alma, ela vai sendo alimentada pela nossa educação, pelos nossos valores. Então vamos dar um exemplo assim, tem gente que ele não liga para carro, mas ele quer uma casa bonita. Tem gente que ele não liga para sexo, né? Ele quer carinho, ele quer relacionamento, ele quer amizade. Então, cada alma, né, ela é formada, ela tem uma natureza. Mas essa alma, ela é condenada, porque o homem, essa alma, ela se separou de Deus. Por quê? Porque Deus tinha um plano para o homem, né? De viver eternamente. Ele podia viver na dimensão do corpo, da alma, mas ele tinha que ser guiado pelo Espírito de Deus para que ele pudesse viver bem, viver para sempre, ter vida eterna, né?
Agora, o que é o espírito? O espírito, querido, é o que dá a vida. A vida nossa é espiritual. O homem é espírito, tem uma alma, habita no corpo. Diga comigo, espírito, fala assim, alma, habita no corpo. Então, a alma, todo ser tem alma. Todo ser, o ser espiritual também tem alma. Só que os seres espirituais não têm corpo, não têm o físico. Pegaram, gente? Então, eles podem até por uma energia, né, criar uma substância palpável. Eles têm poder para isso. Mas, isso de certa forma, pelas leis do Criador, elas são vedadas, né, aos anjos, às coisas assim, a não ser que Deus, né, a gente não sabe como que funciona isso. Bom, aí a Bíblia fala, deixa eu pegar aqui meu textinho aqui de versículo. A Bíblia fala assim, ó. João 4, 23, põe lá para mim. 23 e 24. Vamos lá. Ó. Mas virá o tempo, 4, 23 e 24. Mas virá o tempo em que de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses os que o Pai quer que o adorem. Diga comigo, são esses que o Pai quer que o adorem. Então, preste bem atenção. Quando a Bíblia fala assim, o mesmo Deus, né, o santifique em espírito, alma e corpo. Então, tudo tem que começar pelo espírito. Porque você não tem como você santificar teu corpo para teu espírito. Você recebe o Espírito Santo e você começa a viver agora para o Espírito, tua alma, né? O teu querer, você começa a querer Deus. Então você vai lá, igual, né, o irmão lá testemunhou que não bebeu mais. Por quê? Porque a bebida era obra da carne e a alma dele obedecia à carne. Aí ele veio para Deus, agora a alma dele fala, não, eu vou deixar a bebida, porque eu vou querer viver no Espírito. Então, eu vou querer Deus, né? Então, a alma, ela tem relação com o Espírito. A alma tua tem relação com o teu espírito humano, né? O teu espírito humano, ele pode ter relação com Deus quando aceita Jesus. Quando recebe a vida de Deus. Só que sem o seu espírito que habita em você, ele tem relacionamento com a alma e com o corpo quando ele é condenado, quando ele não é de Deus, mas ele está ali. Eu vou mostrar uma coisa para vocês, né? Quando Jesus estava orando, ele olhou para Jerusalém, ele falou assim, olha o que ele falou, Jerusalém, Jerusalém, né? Ah, não é isso não, é outra coisa. Os discípulos foram expulsos, ele falou, Senhor, vamos orar para essa cidade para cair fogo do céu. Jesus falou, mas vocês não sabem que espíritos são? Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Bom, aqui nós aprendemos um segredo, nessas entrelinhas, quando você sabe o que você precisa aprender, o Espírito Santo ele começa a dar luz e entendimento. Aqui você começa a entender que aqueles homens, mesmo, né, com o espírito errado, eles tinham um espírito, mas era um espírito errado, porque eles estavam querendo fazer aquilo que Deus não queria fazer. Então, o que é o nosso mundo espiritual? O que nós temos que santificar no espírito? Santificar no corpo é fácil saber. Você para de beber, para de fumar, para de prostituir, para de coisa. É muito fácil você entender a dimensão da carne, porque o homem vive na carne, ele tem domínio sobre a carne. Agora, o que é dominar o mundo espiritual? Aí o mundo espiritual, querido, é assim, para você entrar nele, para você ser um homem espiritual, você tem que entender que o teu espírito está morto.
O teu espírito, ele é condenado. O teu espírito também é sujo. O teu espírito é imundo. O teu espírito tem intenções erradas. Então, quando Deus trabalha no nosso espírito, ele vai mudar o quê? O propósito. Intenção. Primeira coisa que você busca de Deus é intenção, é propósito. Aí quando você busca, por quê? Porque o espírito, o propósito do homem, ele é condenado diante de Deus. Por isso que às vezes eu pego, né? Às vezes eu chamo a atenção das pessoas, as pessoas vêm e querem provar que está certa para mim, por quê? Porque eu estou falando do mundo espiritual, e aquela pessoa está falando do mundo natural. Pegaram? Por exemplo, né? Eu vou comprar um carro. Né? Aí eu quero um carro do meu gosto, eu quero um carro não sei o que, eu quero um carro não sei o que, eu quero não sei o carro não sei o que. A gente vê que a pessoa é tudo carnal, porque ele não tem intenção assim, não. Se eu comprar esse carro, ele é mais ruim de revenda. Se eu comprar esse carro, se quebrar, eu estou ferrado. Entende? O homem que está espiritualmente coisa assim, ele começa a ver tudo o que vai trazer de mal para ele. Entende? Aí ele vai falar assim, e esse mal que vai trazer para mim não compensa. Por exemplo, quando eu estou falando para o cara assim, né? Ó, compra um Corolla, compra um Gol, compra um Palio, né? Então eu estou ensinando o porquê que eu estou falando que é espiritual. Não é o conselho que eu estou dando. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu, por mesmo dinheiro, eu compro um Mercedes. Né? Então, o que é a pessoa que anda na carne? É a que compra o Mercedes. Eu estou falando de uma pessoa assim que não tem muito dinheiro. Agora vamos pular, o cara ganha 500 mil por mês. Um Mercedes custa 300 mil. Né? E ele tem vontade de comprar aquele Mercedes, na hora que ele pensa assim, mas o que tem eu perder 300 mil? O que tem eu perder, né? Eu trabalho 15 dias e ganho ele, é melhor. Eu posso fazer isso? Então pode, mas olha bem, mesmo assim, né? Aquela pessoa sabe que está fazendo uma coisa errada, mas ela pode. Então, ela não deixa de ser espiritual por causa disso. Mas o pobre, ele é uma pessoa espiritualmente morta, por quê? Porque ele não trabalha a propósito. Então, quando Deus vai te dar uma bênção financeira, ele tem um propósito. E o dia a dia seu, se não for dirigido por aquele propósito, você vai andar na carne, você vai andar na sua sabedoria humana, no seu conhecimento, nos seus valores. Aí, quando Deus está ensinando um princípio para você, você tem que entender que aquilo é espiritual. Se você não alimentar o teu espírito, você vai errar na prática. Pegaram, gente? Se Deus falou para mim assim, ó, eu vou te prosperar. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu aprendi que você tem que guardar o máximo possível, ganhar o máximo possível, economizar o máximo possível para guardar o máximo possível. Entende? Agora, e eu aprendi isso, e isso vai dar certo, por quê? Porque eu estou fazendo isso, porque Deus tem um propósito. Como eu não sei, né, o que Deus vai fazer, eu vou usar a lógica e os princípios da palavra. E quando eu não tem como eu guardar o máximo possível, né? Então eu vou cumprir princípios religiosos de sacrificar a carne. Eu vou pegar o meu salário, eu aprendi na Bíblia que guardar 20%, eu vou guardar 20%, né? Aí eu nem vou contar aquele dinheiro, que o dinheiro não é meu. Eu vou dar o dízimo na igreja e vou economizar o resto do máximo possível. Vai ter que dar. Eu passo fome, mas eu não gasto dinheiro. Aí você está andando no Espírito, por quê? Porque Deus deu uma palavra. E você precisa fazer um ritual de sacrifício da carne. Toda vez que você vai obedecer a Deus, tem que oferecer um sacrifício para Ele. Ninguém chegava diante de Deus sem oferecer um sacrifício. E Deus nunca vai te cumprir uma proposta na tua vida se você não souber sacrificar tua carne, porque a tua alma é que vai relacionar com o Espírito. E se a tua alma, né, obedecer aos valores da carne, você está quebrando o princípio no mundo espiritual, né, ao qual você está negando as coisas espirituais e pegando as coisas carnais do homem.
É por isso, querido, que tem gente que dá certo e tem gente que dá errado. Vem na igreja, dá dízimo, dá oferta, tudo certinho, mas ele não anda no Espírito. Ele não entende que primeiro ele tem que apegar, e Deus, ele sonda, ele esquadrinha o nosso espírito, e não a nossa carne. A alma, ela quer andar na carne, e a alma, ela tem que sacrificar a sua vontade, seu desejo, seus valores, sua educação, seus princípios, tudo para pegar a educação, os princípios e os propósitos de Deus. Então nós precisamos compreender como que é, porque nós só podemos administrar nossa alma. Pegaram, gente? Nós temos que administrar nossa alma, que jeito? Até que ela tenha a educação do Espírito, até que ela tenha a vida do Espírito, até que ela seja transformada pela vida do Espírito. E o que alimenta o Espírito do homem para a vida? É a palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus é que vai educar a nossa alma. A nossa alma precisa ser educada. E muitas vezes, hoje mesmo eu falei para a Rose, foi um negócio assim. Ela falou, querido, mas não sei o que. Eu falei assim, Rose, você não gosta, toda vez você não gosta de aprender. Como é que nós vamos mudar? Irmão, você me criticou, mas eu falei assim, mas quem não gosta de crítica nunca vai prosperar. Você corrige a pessoa vê como uma crítica. Quem te corrige, que não está te criticando, não está falando mal de você, não está te reprovando. Quem te critica está te ensinando. É só mudar o modo de pensar. Essa pessoa não está me criticando, ela está me ensinando. Ainda mais se for um patrão, se for um pastor, se for um pai, se for uma mãe. Pegaram? Não está te criticando, ele está te ensinando. Aí, olha bem, o que é o orgulho? O orgulho fala, mas eu já sei. Então a pessoa não quer mudar. Ela não quer mudar. Então, se ela não gostar de mudar, então quem não gosta de crítica nunca vai prosperar. Então, já é uma coisa que você precisa entender, que teu mundo espiritual está travado ali. Entende? E aí o que você tem que fazer com a tua alma? A alma gosta de ser repreendida, porque na hora que você está sendo repreendida, você está sendo confrontada. Aí quando você se ofende, é porque você tem resistência, você tem orgulho, você tem resistência, você é uma pessoa, né, que se ofende fácil. Agora, como é que eu resolvo isso? É quando eu começo a buscar Deus. Eu começo a buscar Deus, né? E peço para Deus, né? Pode ver, o que Davi falava? Senhor, sonda-me, Deus, e vê se tem algum caminho mau. E me guia, quer dizer, me corrige. Bem-aventurados sois quando o Senhor vos corrige, né? Quando Ele bate na gente ali. Ele está falando quando o Senhor vos repreende, né? Porque ainda o Senhor ainda está te repreendendo. Duro se Ele não repreendesse, porque daí você não é mais filho, é bastardo. Então nós temos que compreender, o nosso espírito ele está preso no orgulho, está preso na dimensão do mundo tal. E como é que Deus corrige isso? Você começa a buscar a palavra, daqui a pouco você vê que você desonra a autoridade. Aí você vai lá no primeiro mandamento, né? O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu amar a Deus sobre todas as coisas, Deus vai me ouvir, Deus vai me abençoar. Eu vou cumprir o propósito de Deus na terra. E depois, quando chegar lá no céu, ainda vai contar tudo para mim receber galardão. Preste bem atenção. Deus tem um propósito na tua vida. Seja Ele limpar o chão. Se for o propósito de Deus, e você fizer para agradar a Deus, você vai receber o mesmo galardão de quem pregou, de quem ficou rico, de quem não sei o quê. Você vai ser rico igual lá no céu, porque você fez o que Deus te deu para fazer. Né? Tudo isso você vai aprendendo. Deus, no dia do julgamento, Deus vai chegar lá e Ele vai falar assim, vamos julgar agora, né? Vamos julgar cada um aqui, então eu vou julgar o coisa aqui, né? Eu te dei isso, você fez assim, você largou, você abandonou, você não sei o quê, vai ser julgado e vai receber a herança
do que ele fez. Aí ele vai falar, mas Senhor, mas eu fiz tal coisa para ti, eu fiz tal coisa. Eu falei, mas eu não mandei, então isso não conta. Mas o Senhor abençoou. Não, eu abençoei, ué, porque eu sou Deus, como é que eu vou amaldiçoar? Mas não conta, querido. Então, quando você aprende esse princípio, você vai largar as coisas que você gosta para procurar o que Deus gosta. Você vai largar as coisas que você quer para buscar o que Deus quer para a tua vida. Você vai ser feliz limpando o chão, limpando o banheiro, sendo um membro só presente na igreja. Você vai ser feliz porque se Deus me deu isso aqui, eu vou fazer o melhor para poder. E você vai ter tribulação na tua vida, porque Deus prepara o vaso. Como é que Deus prepara o vaso? Através da tribulação para cumprir propósito. Quanto maior o propósito que Deus tem na tua vida, mais o vaso vai ter que passar por um preparo para poder aguentar a glória que Deus vai colocar na vida dele. O vaso tem que ser forjado, tem que ser, né? Porque Deus tem um propósito. Agora, vamos dar um exemplo, né? Se uma pessoa tem um propósito de ficar nessa igreja, tem um propósito de ficar aqui. Deus tem um propósito nela, agora Deus criou, deu uma palavra para ela, então, e ela vai começar a ser preparada aqui. Na hora do preparo, ela desonra a Deus, porque alguém ofende ela e ela se ofende, acontece coisa no ministério que ela não gosta, ela vai desanimando e ela para de vir e vai embora. Aí ela vai lá, abre o ministério, entra em outra igreja e aquilo rompe, vai ser uma bênção tudo, né? Deus abençoa? Diga comigo, fala comigo, abençoa. Então, Deus vai abençoar, vai crescer, vai ser feliz. Morreu, vai para o julgamento. Você saiu da onde eu tinha um propósito. Nem tem que eu julgar. Mas Senhor, eu fui lá, o Senhor abençoou. Mas eu não te dei aquilo. Mas eu tenho que abençoar. Por exemplo, se Deus te der, você quer um filho, e Deus te dá um filho. Deus te dá, abençoa. Entende? Mas deu porque você quis. Agora, e se Deus tem um propósito de você ter um filho? Aí você vai, naquilo você vai ter o galardão. Então, por isso que eu falo que eu tenho muita satisfação em tocar aquela loja. Não é porque ela deu certo, é porque Deus falou. Diga comigo, se Deus falou, o projeto é dele, falei. Se eu cuidar do projeto dele, falei, eu vou ser julgado para receber galardão a respeito daquilo, falei. O ministério é a mesma coisa. Eu vou ser julgado para receber galardão a respeito do que Deus falou. Agora, olha bem, e se eu pego e estou no lugar que Deus não chamou para estar ali, porque eu não aguentei o processo naquela igreja. Então, eu vou estar ali, Deus vai abençoar, mas no dia do julgamento não conta. A prova disso é que Deus, né, Abraão tinha uma promessa. E olha bem, para a promessa chegar, teve um tempo. Então, cada um de nós aqui tem uma promessa, nós estamos passando por um tempo. E Abraão, no meio do caminho, ele não perdeu a promessa, mas eles não aguentaram o tempo, a espera. E deram um jeitinho. Arrumaram umas egípcias lá, Abraão catracou ela e nasceu Ismael. Eles arrumaram um jeitinho. Aí você acha que Deus não ia amar Ismael? Hein, Raquel? Deus amou Ismael. Deus deu um projeto para Ismael. Deus abençoou Ismael. Mas não era projeto de Deus para Abraão, correto, gente? O Ismael não era um projeto de Deus para Abraão, mas foi um jeitinho humano. Então é a mesma coisa, você quer uma casa, mas Deus não te deu. Você quer uma casa do teu jeito, mas Deus não te deu. E você vai lá, luta e tem aquela casa. Querido, você está trabalhando com a sua natureza humana.
Você está buscando o projeto humano, né? Aí a prova que Deus não conta é que quando Deus foi pedir Isaac, né? Deus falou assim: Abraão, sacrifica teu filho, teu único filho. Quando Deus falou único, Abraão tinha outro. É que Deus estava falando assim: eu só conto aquilo que eu dei. Aquilo que eu não dei não vai ser contado. Então não confundam, querido. Não confundam as coisas. Não pensa porque uma pessoa saiu do projeto de Deus, ela não vai se dar bem. Ela se dá bem por um tempo, porque é obra humana. Agora, a obra de Deus é o que Deus tem para a nossa vida. E por isso que nós devemos ficar firme. Eu sempre falava para a turma assim: nunca abandone um emprego por causa de contenda. Nunca abandone uma igreja por causa de contenda. Abandone a Deus por causa de um projeto. De Deus ainda. Entende? Eu tenho meu testemunho de vida e eu posso contar não só aquilo que está escrito na palavra, eu conto que eu pratiquei ela. A Rose é testemunha que eu trabalhei 1 ano lá para o Edson, e eu tinha motivo para sair todo dia. Não queria. Aí eu falava assim, ó, eu não queria entrar naquele trabalho. Depois que eu entrei, aí veio uma palavra para mim e falei assim: agora eu não posso sair. Então, quando nós começamos a fazer as coisas do jeito, como é que a gente então faz, pastor? Então, na hora que você está na prova, tira proveito da prova, porque Deus está te lapidando, Deus está te moldando, Deus está te transformando. E não usa aquilo para você praticar a rebeldia. Aprenda a honrar pastor, pai, mãe, patrão. Aprenda a honrar. Porque se você desonrar, querido, qualquer autoridade, você está negligenciando o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o nosso problema não é pessoas. O nosso problema é desobedecer. Desobedecer. A desobediência é como pecado de feitiçaria. Como culto a ídolos. Pegaram? Então a gente tem que compreender que nós não estamos fazendo as coisas por motivo humano, nós estamos fazendo as coisas por causa do motivo espiritual. Aprendi a viver no espírito. Agora, olha bem, meu corpo está santo. Minha alma está reeducada, uma mentalidade nova é que vai fazer tua alma a ser separada para Deus. Então, meu corpo está separado para Deus, minha alma está separada para Deus. Agora, a minha alma, ela só tem relacionamento com o Espírito. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esses são os que o Pai procuram. Não ando mais na carne, eu ando só em propósito de Deus. Sacrificando a minha carne, minha carne. Como é que eu sacrifico minha carne? É a minha alma que vai sacrificar a carne. A minha alma está com vontade de sexo, eu não faço. Sexo ilícito, que a esposa larga o pau. Tá? A minha alma gosta de comer muito, né? Eu vou fazer jejum. A minha alma gosta muito de passear. Eu vou ficar 1 ano sem passear. A minha alma gosta muito de comprar roupa nova. Eu vou ficar 1 ano sem comprar roupa nova. E eu começo a fazer isso para quê? Né? Para santificar a minha alma. Entende? Sacrificando a minha carne. Porque a carne, ela é totalmente condenada. Ela tem a tendência de tirar nós de Deus. A carne está morta. Tanto é que nós vamos morrer. E vamos ter que ressuscitar. Aí, aprendi agora a viver na dimensão do Espírito, na obediência a Deus. Agora, o meu espírito tem acesso à dimensão de Deus. E aonde Deus está, né, nós nos transformamos em filho dele. E como filho de Deus, aí lá tem o poder. Lá tem a unção. Lá tem o domínio sobre as regiões celestiais, autoridade sobre os demônios, sobre as doenças, sobre a própria morte.
Entende? Então é só vivendo com os projetos de Deus no mundo espiritual, fazendo a nossa alma colocar a carne como um sacrifício. O que é o sacrifício? O sacrifício é entregar algo para Deus que você quer que morra para você e seja dedicado para Deus. Eu dei o meu dízimo aqui, ó, de quem que é o dízimo? De Deus. Então não é meu. Contei. Então, quando eu também vou fazer alguma coisa, né? Falei assim, ó, eu tinha uma vida assim, assim, agora eu não tenho mais. Por quê? Porque eu sacrifico isso aqui para para praticar a palavra de Deus. Na prática da palavra de Deus, então eu vou começar a ter acesso às coisas de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. E a nossa alma também, então, quando ela está fazendo as nossas vontades, essas coisas, então, nós estamos também sacrificando, né? Sacrificando para o propósito do diabo, que ele veio para matar, roubar e destruir. E o salário do pecado é a morte, né? Então, o diabo, ele quer que nós vivamos fazendo o nosso gosto, a nossa vontade. Resumindo, gente, resumindo bem simples, aprenda que a Bíblia, ela não está te ensinando a fazer as coisas certa e justa aos teus olhos. Ela está ensinando você a fazer as coisas, entendeu, né? Dentro dos princípios de Deus. Não é para poder ter coisas e ter uma vida legal aqui na terra. É para você ter acesso à glória de Deus. E as coisas que você tem acesso na terra que vai ser consequência. Tem gente forçando para que as coisas da terra aconteçam antes de ser uma consequência. E está andando totalmente fora dos princípios de Deus. Tem gente não, a maioria está assim. Está buscando a Deus para um projeto terreno, pessoal, passageiro. E Deus quer que você entenda que isso é consequência. É consequência. Então, quando eu me converti, eu comecei a buscar Deus, e eu achava que Deus não me amava, então as coisas não davam certo para mim. Só que o que eu fiz? Eu separei. Eu falei, ó, mesmo que Deus me mate, acaba comigo, me joga na cadeia, não tem problema. Entende? Eu vou amar esse Deus e vou buscar Ele de todo o coração. E aquilo foi, né, então, como um acerto. Um acerto, numa maneira de pensar errada, né, mas um acerto. Por quê? Porque o segredo é não misturar as coisas. Você pode estar com a vida familiar arrebentada, que eu fiquei um bom tempo com a minha família só dando problema em trabalho. Até hoje dá. Até hoje. Fiquei com um bom tempo com as minhas finanças tudo indo para trás, nada dava certo. Minha vida emocional, né, muito sofrimento, muita dor e tal, mas eu servia a Deus de todo o coração, buscava a Deus que nem um desesperado. E as coisas pioravam, né? Eu não culpava a Deus, eu não buscava a Deus por causa daquilo, das coisas da minha vida. Entende? Colocava diante de Deus, mas tanto fazia se Deus abençoasse ou não. E por causa disso, Deus piorou as coisas. Porque Ele viu que o vaso ia aguentar por causa do modo ignorante de pensar. Então Deus permitiu com que eu sofresse mais ainda. Vivi igual cachorro sem dono, querido. O meu alívio era os irmãos metodistas chamar eu para tomar conta da casa deles quando eles iam viajar. Então daí eu tinha onde dormir, eu tinha onde morar assim mais gostoso. Porque eu dormia num cubico, aquilo eu suava, a coisa era pernilongo de tanto que às vezes eu, em vez de dormir, eu subia em cima da laje e ficava orando. Por quê? Porque eu não dormia. Falei, já que eu não durmo, eu vou ficar orando. E ficava até desmaiar. Depois que desmaiava, eu conseguia dormir, porque tanto pernilongo e calor. Então eu era fustigado no corpo, na alma e no espírito. Mas o que eu fiz? Eu não culpava Deus. E me dediquei àquela igreja metodista, querido, como poucos.
Era de dia e de noite, igrejeiro, puxa-saco de pastor e coisa e tal, e buscando a Deus que nem um desesperado. E não tinha razão nem bênção para isso. Não tinha. E outra, hoje eu tenho uma loja abençoada, mas minha esposa sabe a luta, o sacrifício que é até hoje. Eu não misturo isso até hoje. Não misturo. Eu não misturo minha luta do dia a dia com Deus. Deus para mim é inviolável. Ele está no meu coração, ele está no coração. A turma pode achar até que não, porque eu não me preocupo mais com as pessoas. Mas Deus é tudo para mim. Pegaram? No dia a dia as pessoas acham que não. Por quê? Porque eu estou lidando com o mundo. Pega, você está lidando com as coisas ali. Mas por trás das linhas, cada esforço daquele lá, foi assim, eu estou cuidando daquilo que Deus me deu, mas não estou culpando a Deus, não estou. E a prova disso é que eu me dedico à vida das pessoas, a orar pelas pessoas. Eu quero o bem de todos os meus inimigos, inclusive de quem me prejudica, de quem me dá prejuízo, de quem não gosta de mim, eu me dedico a eles. Me dedico. Porque eu não posso misturar. Porque a minha alma não gosta deles. Mas eu não sou minha alma. Eu sou mais. Eu sou espírito. Minha alma é minha escrava. Escrava do meu espírito. Então, quando eu aprendi que andar no espírito é isso, fica fácil. Fica fácil. Andar no espírito, querido, é fazer a tua alma obedecer e o corpo se sujeitar àquilo que Deus quer. Glória a Deus. Esse é o segredo, né? E quem se deu bem com isso foi minha esposa, né? Porque tudo, né, que eu tenho que fazer no lado sentimental, né? Agora ela é estranha, né? Porque lá no serviço, né, nós estamos dedicados ao serviço. Aqui na igreja eu estou dedicado à igreja. Agora eu chego lá em casa, eu quero me dedicar à minha esposa, né? E às vezes ela não dá conta. Mas olha bem, Deus diga comigo, Deus é bom. Fala aí. Fala, é eu que não estou entendendo. Fala aí. Então nós precisamos compreender, querido, olha bem, que quando Deus ele quer que nós obedecemos, não é porque Deus está nos reprovando, entende? Não é porque Deus está reprovado, nós já somos, né? Nós estamos todos condenados. É porque o Senhor quer que nós sejamos mega felizes. O propósito de Deus, querido, ele vai te dar satisfação, não é só aqui nessa vida, é eterno. Amém, querido? Então, deixe de fazer as coisas que você sabe que desagrada a Deus, para que a tua alma comece a aprender a fazer as coisas que agrada a Deus. A hora que a tua alma estiver fazendo as coisas que agrada a Deus, o teu espírito está sendo fortificado. E na hora que o seu espírito estiver bem forte, ele começa a acessar as coisas que o espírito pode pegar. Então, olha bem, a minha alma, ela anda por projetos. Suponhamos assim que eu tenho que comprar uma casa. Eu não tenho casa, eu ganho pouco e quero comprar uma casa. E a minha alma vai ter que fazer muito sacrifício. Vai ou não vai, gente? Vai ter que trabalhar mais, vai ter que gastar menos, vai ter que guardar dinheiro. Então, tudo que a minha alma vai ser sacrificada é para conquistar uma casa. Pegaram ou não? E esse projeto de ter uma casa é bom ou não é, gente? Vamos lá, diga comigo. Falei, ótimo, falei. Só que tua vida acaba, tua casa fica. Correto ou não? Agora, o que Deus quer? Deus quer te dar um projeto que vai durar para sempre. E igual você teve que sacrificar tua vida. Quando eu era borracheiro, só para vocês entenderem, eu não tinha casa, então eu pagava aluguel. Então, o que eu fazia? Tudo que eu fazia, eu ficava trabalhando a noite inteira, eu ficava ali e tal, e fazia aquela economia, né? Eu ia no sítio lá do meu sogro, eu eu trazia mandioca, trazia fruta, trazia tudo do sítio para não comprar. Eu comprava milho na época da safra, deixava lá armazenado para fazer quirela, para tratar de porco em casa, para não comprar mistura. Eu fazia um monte de coisa. Por quê? Porque todo o dinheiro que eu ganhava era para construir a minha casa.
Então aquela casa não era uma casa. Aquela casa era um sacrifício muito grande de vida. E eu tive aquela casa. Agora preste bem atenção. Mas era um projeto de uma necessidade passageira. Hoje Deus te dá um projeto e fala assim: entra no meu projeto que a casa vai ser consequência. Entra no meu projeto que você vai comer o melhor da terra. Só que isso é consequência. E até essa consequência chegar, o vaso vai ser preparado. Então, o diabo vai usar o quê? Vai usar suas necessidades, vai usar, né, todas as coisas que a carne quer e precisa para poder te desanimar da presença de Deus, para fazer você largar aquilo que Deus tem para a tua vida. Né? Então, aí vamos dar um exemplo. Deus te dá um projeto. Vou fazer de você um pastor de ovelhas. Vou te dar uma casa nova. E Deus deu esse projeto para ele, falou para ele que vai dar isso aqui para ele. Quem falou que vai dar para ele? Deus, não é? Agora, todo o sacrifício que ele está fazendo é para quê? É para alcançar uma promessa. É para alcançar um propósito, que agora não é mais só dele, agora é de Deus para ele. Entende? Agora, vai ter dia que ele vai falar assim: estou desanimado de ir na igreja hoje. Eu não vou mais na igreja não, porque o pastor brigou comigo. E aí, o que aconteceu? Ele não fez o sacrifício igual eu fiz quando eu era borracheiro para comprar casa. Ele não fez o sacrifício para Deus cumprir o chamado dele. Porque ele não vem na igreja para se dar bem com o pastor, para ser usado por Deus, para ser famoso, para ser não sei o quê. Ele vem na igreja porque Deus tem um propósito para ele. Tem um propósito para ele. E aquele momento que ele está passando luta na igreja é quando o vaso está sendo trabalhado para poder acontecer, para poder sustentar aquilo que Deus tem. Amém, querido? Glória a Deus. Já pensou se Deus tivesse dado para mim o carro, a casa, lá no começo da loja, né? O que ia acontecer? Isso ia gerar uma despesa que eu não tinha estrutura para manter. Então, diga comigo, tudo tem o seu tempo. Então, Deus, ele, dentro do propósito, ele vai criar uma estrutura emocional, espiritual, financeira, física, tudo para você cumprir o seu chamado e o teu propósito. E a maioria das pessoas, né, estão igual ping-pong. Ele larga o propósito de Deus, volta, às vezes nunca mais volta, vai para outro. Aí no outro, ele não encontra mais a mesma bênção. Mesmo que Deus abençoe aquilo que ele faz, mas não é contado. E essas pessoas, a gente vai conversar com elas, pessoas que saíram do propósito de Deus, todas elas, eu vou conversar com elas, tudo, eu vejo que elas estão salvas, que elas estão sendo usadas por Deus, mas não tem o que aqueles que estão no propósito têm. Uma satisfação com Deus tremenda. Uma coisa assim, parece que está, quando se fala assim das coisas de Deus, parece que a gente perdeu. E não tem mais volta. Isso não é salvação, gente. Por isso que Jesus falou assim, muitos são chamados. Quando ele fala muitos são chamados também, poucos escolhidos, ele está falando sobre o ministério. Muitos são chamados para o ministério. Mas poucos são escolhidos, por quê? Porque poucos pagam o preço. E pagar o preço é engolir sapo. Né? Quantas vezes eu cheguei no meu pastor, né? Meu patrão, eu falei assim, eu posso estar certo e o senhor errado. Entende? Mas o fato do senhor ser meu pastor, o fato do senhor ser meu patrão, eu fico com o senhor e satisfeito, contente, porque aí eu não estou errando. Se eu quiser fazer o que eu quero, que é certo, mas não é o que o meu patrão quer, eu estou fora. Eu não estou deixando Deus trabalhar a minha vida. Porque muitas vezes Deus vai falar algo para nós que nós não vamos entender. Que nós vamos achar que nem é Deus que falou.
e nós não vamos poder obedecer, por causa do orgulho. Nós nem percebemos, porque a voz de Deus é suave. Deus dirige nós, querido, com coisas, com detalhes assim, né? Então não é simples assim do jeito que a gente pensa. Para o orgulhoso fica tudo difícil, mas para aquele que é humilde, né? A Bíblia fala assim que... deixa eu pegar aqui. Põe para mim lá. Jó 32:8. Olha bem, ó. Jó 32:8. Ó. Mas acontece que dentro das pessoas há um espírito, há um sopro do Todo-Poderoso que dá sabedoria. Então, quando, né, nós estamos buscando as coisas do Senhor, o nosso espírito vai ter sabedoria. Provérbios 20, versículo 7. Ó. Como são felizes os filhos de um pai honesto. Será que é isso? Esquece esse aí, filho. Acho que eu anotei errado. Põe Romanos 8:10. Vamos lá. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus, diga comigo, não é o meu espírito, fala aí. É o Espírito de Deus, fala aí. É vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Então, quando nós alimentamos, olha bem, diga comigo, intenções, propósitos, fala visões, sonhos. Então, essa é a linguagem de Deus. Quando eu tenho o propósito de Deus, conservo ele, trabalho ele, eu estou alimentando o Espírito de Deus em mim. Se a intenção de Deus mora em mim, então o próprio Deus está morando em mim. Se o propósito de Deus habita em mim, e como é que ele habita em mim? É porque eu luto por ele. Se eu tenho um propósito numa casa, eu luto para aquela casa acontecer, então eu luto para que o propósito de Deus aconteça na minha vida, porque Deus habita em mim. Pegaram, gente? Não é fazer as coisas. Não é buscar sabedoria humana. Você tem que buscar Deus para Deus te iluminar. O Espírito de Deus dá sabedoria. E lá em Hebreus, né, capítulo 4, versículo 12, então como é que nós buscamos esse propósito? Diga comigo, eu busco os propósitos e como realizar eles na palavra de Deus. Então, se eu buscar na palavra de Deus sem o propósito de Deus, eu vou usar a palavra de Deus para conquistar coisas deste mundo, da carne, passageira. Vai dar certo? Dá também, porque Deus vai abençoar. É a palavra dele. Mas não vai contar. Não é top, né? Ó, pois a palavra de Deus é viva e poderosa. E corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração delas. Então a palavra vai julgar. Ela vai falar assim, esse pensamento e essa intenção está fora. Então eu estou com vontade de sair da igreja, estou com intenção de sair da igreja, a palavra de Deus vai lá, não deixe de congregar, sujeite aos seus líderes. Aí você vai na Bíblia, mas se eu ficar de gaio em gaio, se eu sair do corpo, se eu sair da promessa, se eu sair do lugar, um dia Deus falou comigo, né? Vocês viram o Breno vindo aqui? Quantas pessoas ele profetizou que o lugar deles é aqui? Cadê? Cadê elas? Então, para aquelas pessoas, aí você fala assim, qual que é a coisa mais simples do mundo? É só vir no culto.
Foi só isso que Deus mandou. Mas por que que eles não vêm? Porque o espírito deles está morto. O que é o espírito morto no quê? No propósito, na intenção. Porque tudo que é propósito, intenção é o Espírito de Deus. É o que está no controle da alma. Diga comigo, está no controle da alma. Falei. É a revelação do propósito. Falei. Então, se ela não tem a revelação do propósito, essa lâmpada está apagada. Se a lâmpada está apagada, a pessoa está nas trevas. Tem pessoa que pensa que está nas trevas, está endemoniado. Não é nada disso, ela não entendeu. O meu povo está sendo destruído porque falta entendimento, conhecimento, sabedoria. Pegaram? Agora, olha bem, uma coisa que nós temos que entender, mas eu estou na igreja e o meu coração, minhas intenções, meus propósitos, está aqui por causa porque eu estou acostumado? Vamos supor assim, olha bem, tomara que não, né? Mas vai que o Lu e a Fábio e o Enoque só está aqui porque mora aqui, que não tem para onde ir. Eles estão ferrados. Pegaram? Porque o propósito deles morar aqui, você entendeu? Se não for do Senhor no coração deles, eles estão em trevas. Estão em trevas. Mas se eles todo dia orar, buscar na palavra, conhecimento, entendimento para saber como se comportar nesse lugar de maneira que agrada a Deus e que Deus possa cumprir o propósito do chamado deles, aí Deus vai começar a dar revelação, vai começar a falar com eles, vai começar a dizer para eles e as coisas vão fluir. Mas se Deus estiver sondando o coração deles e eles estiverem aqui por causa de necessidade, por causa de coisa, aí no mundo espiritual, né, além de Deus não fazer as coisas, eles estão atrapalhando. Para o ministério ficar uma bênção, vocês têm até que sumir daqui. Então, muita gente, né, quando sai da igreja, ele já saiu faz tempo. A gente fica com dó, porque a gente lembra do passado. Mas só que chegou um ponto que o pastor mesmo tem que ver e falar assim, ó, vai tarde, porque não tem mais volta. O coração da pessoa endureceu tanto que não acha lugar de arrependimento. Ela foi tão ofendida pela palavra do pastor, pelos irmãos, né, que ela não consegue mais voltar atrás. E não tem o que fazer. Né? A própria Bíblia fala assim, tome muito cuidado para que o coração de vocês encontre tão endurecido que não haja mais caminho de volta, né? Não haja como voltar para trás. Pegaram, gente? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. E a gente sabe, né? Porque a gente vai perdendo, vamos falar um modo do outro, você vai perdendo o tesão, vai perdendo o ânimo, começa a fazer as coisas por obrigação, e começa, por quê? Porque, olha bem, né, qual é que é o ânimo que me dava para mim trabalhar daquele jeito na borracharia? Porque eu queria ter uma casa. Então, toda vez que eu estava desanimado de trabalhar, eu falei assim, mas se eu trabalhar e ganhar tanto, né, eu vou poder comprar mais tijolo, vou comprar mais não sei o quê. Então, o propósito. Então, quando a pessoa está assim desanimada, está com o coração já desviado, essas coisas, ela perdeu o propósito de Deus. Ela não está perdendo o chamado só, ela perdeu o propósito de Deus, ela deixou de amar Deus sobre todas as coisas. Porque Jesus falou, aquele que me ama, aquele que me ouve, me obedece. Né? Por que nós temos aquelas canção, né? Que é antiga, né? Que fala assim, né? Deixa Jesus amassar o barro, quebra o vaso, Senhor. Quebra a minha vida, me faça de novo, eu quero ser um vaso novo. Por quê? Pessoa que é um vaso novo, porque ela quer que Deus cumpra o propósito dele na terra. Glória a Deus. Gente, eu não fiz um aniversário normal, eu fiz um aniversário e fiquei muito feliz. Cada ano eu estou mais feliz. Hoje eu até falei para Deus assim, ó, Senhor, eu queria estar comemorando todo dia daqui para frente, porque todo dia é um dia de comemoração, porque Deus falou tanta coisa a meu respeito, querido, e eu vejo poucas coisas não aconteceu. Só está faltando uma coisa acontecer. Que Deus falou para mim que Ele ia me usar para fazer grandes sinais. E eu como grande, né? Eu como grande, eu não penso em mim. Eu penso no grande de Deus, né? Porque eu sou pequenininho. Né? Mas eu fico pensando o seguinte, né? Para Deus fazer grandes sinais, então, mas ainda tem tempo, tem ou não tem, gente?
né? Pode ser que eu ainda viva ainda mais 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então ainda tem tempo. Que Deus falou para mim assim, eu vou te usar para fazer grandes sinais. Então, né? Mas as outras coisas, né? Quando eu vejo assim, né? Deus não falou para mim que eu ia ter uma igreja grande. Mas Deus falou assim para mim, você vai aterrar os vales, aplanar o monte, endireitar o meu caminho. E eu vejo muitas pessoas hoje na cidade, em muitos lugares assim que vêm, que estão buscando a Deus e eles contam relato que passou pelo nosso ministério, passou pela minha mão, passou pela minha vida, que estão servindo a Deus. Então o meu trabalho era o quê? Era só preparar o caminho e as pessoas, ir para Jesus em outro canto, né? Não é para ficar aqui me dando trabalho. Então, e ainda, né? Eu creio que o meu ministério ainda é esse, né? E Deus, agora pensa bem, Deus, diga comigo, Deus tem princípios, falei. E nenhum homem de Deus pode ser homem de Deus sem igreja. Entende? Então, o que o ministério é? O ministério é para cumprir princípios que Deus não negocia. Então, ninguém vai daqui tem o chamado de Deus sem estar participando de um projeto de igreja. Então, o Ministério Restauração da Noiva não é um ministério meu. Eu sou líder. Entende? E vocês, né, como é o meu chamado, os alimentos que vocês recebem é mais ou menos esse. Então, como eu não tenho ministério de pastor, né, então desfrutem do Dori e do Edmar. Você tem carência? Vai no Dori e no Edmar. Porque se o pastor Trovati for te atender como pastor, você tem que ter o lombo bom, porque não é porque eu sou mau, é porque eu te amo tanto, querido, que eu vou te corrigir e às vezes eu machuco. Né? Porque evangelista é João Batista, é Elias. Ele não vai te tratar com... Ele vai falar, meu, né? E vai te corrigir. Aí você não gosta de ser corrigido, quer dizer, você está frito aqui, né? Talvez nem não consegue ficar na igreja, por quê? Porque se ofende. Se você tem um líder, né, que é João Batista, e você está querendo carinho, vigia, cara. Né? Então a gente tem que compreender, aí você tem que entender, você vai numa igreja amorosa, né? O pastor lá é todo amor, todo coisa, não sei o quê. Você não pode ficar criticando ele. Eu mesmo no começo eu falava, o pastor Vanderlei era frouxo. Pô, esse homem para ele tudo é moleza. Até os irmãos da igreja mesmo, né? Teve um irmão que foi lá na loja e falou assim para mim, ô irmão Trovati, o pastor Vanderlei, eu ia entrar no céu tranquilo. Irmão Zé Maria, né? Ele falou, agora veio esse rapaz, mas está tão difícil de entrar no céu, cara. Por quê? Porque cada pastor, todo mundo chama o líder de pastor, mas não é todo líder que é pastor. Amém, gente? Tem gente que é mestre, tem gente que é, né? Por exemplo, a Raquelzinha mesma lá, ela gosta de estudar, ela gosta de falar, ela gosta de, né, de ensinar, né? Então, é um dom de mestre. Já o pastor Dorival, né? Ele já conversa com a gente com paciência, ele dá sempre uma palavra, nunca batendo, machucando a gente, sempre uma coisa. Pastor. E a igreja, ela tem, a igreja completa, ela tem os 5 ministérios. Né? Qual que é os 5 ministérios? Né? É o apóstolo, profeta, o evangelista, o mestre, o pastor e o mestre. Né? Então, quer dizer que se a igreja tem os 5 ministérios, então a pessoa ela vai seguir de acordo com o dom que Deus deu para ela natural. Deus vai potencializar aquilo que Ele deu de dom para aquela pessoa. Glória a Deus. Então, nós temos que compreender isso. Pode ver que sempre a palavra, né, que o pastor Trovati traz, ela é um pouco mais difícil, ela é um pouquinho mais dura, mas ela é uma palavra mais funcional. O que eu falo para vocês, eu pratico na minha vida e funciona.
Agora, às vezes o pastor, ele vai te dar uma alisada, uma amenizada naquilo, para poder, ele não deixa você escapar, né? Então, nós temos que compreender que tem que ter os 5 ministérios, e cada um de nós temos que saber que nós temos que aprender a lidar com isso, porque Deus tem um propósito na nossa vida, e se você não ser moldado para o propósito, você nunca vai chegar lá. Nunca vai chegar lá. Amém, gente? Glória a Deus. Foi esse propósito. Esse propósito pode ser um limpar banco, paixão. Vocês sabiam que tem bastante testemunho assim, ó, de pessoas? Então tinha uma igreja, né, que tinha muita unção, né, muito poder, né, e o pastor começou a ficar bem orgulhoso, porque a igreja tinha um movimento de Deus e o pastor achava que ele que era o top, né? Aí um dia Deus deu um sonho para ele e mostrou para ele por que a igreja tinha unção. E sabe o que era? A irmã ia todo dia, antes do culto, pegava o pano, né? E limpava a mesa e ajoelhava. Lugar por lugar que as pessoas sentavam, ela limpando e ela ali orando e chorando para que Deus usasse, né, o pastor naquela noite, para que aquela alma fosse salva, fosse liberta, fosse abençoada. E ela derramava lágrima no banco e limpava, né? Aí o pastor, né, viu que tudo que ele desfrutava era por causa da oração daquela mulher que limpava o banco. Vamos falar a verdade. Tem um ministério mais poderoso do que esse? Né? E se a gente estiver cumprindo o propósito, imagina como é que essa irmã, ela vai ser julgada lá no céu. O que ela vai receber de herança? Não vai ter pastor, querido, que estudou faculdade, que prega bem, que tocou igreja, que vai receber a herança igual essa irmã. Já pensou, né? A pessoa vai lá limpar o banheiro, falou, ó, Senhor, quem gosta de vir no banheiro, Senhor, na hora que está pregando, são os endemoniados. Então, Senhor, na hora que ele tocar nessa torneira aqui, que o Senhor queime os demônios e tal, e pá, né? E quando eu era membro da igreja, né, vocês mesmos viram, a Carmen lembra, não tinha o que eu não ungia. Nós ia servir a sopa, lembra, Raquel? As irmãs mesmo acabavam a sopa, falavam assim, não pode sair daqui se o pastor Trovato não ungir. Se o irmão Trovato não ungir, né? Na época era irmão. Eu pegava o óleo ungido, colocava naquela sopa e nós orava e ia, né, por coisa. Então, é tudo, querida. A Bíblia fala assim, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E só pode ter o acesso ao Espírito Santo quem está deixando ser moldado para viver no Espírito. E só pode viver pelo Espírito quem sacrifica os desejos da carne. Amém? Senhor, eu quero, Deus, te agradecer por essa noite. Deus, meu Pai, eu quero, Pai querido, consagrar, Pai, o nosso trabalho. Eu consagro, Pai querido, nossa igreja, Pai. Eu consagro, Pai querido, a finança dos meus irmãos, Pai. Eu consagro, Pai querido, o corpo dos meus irmãos, Pai. A casa dos meus irmãos, Pai. A vida dos meus irmãos, Pai querido, que estão aqui, Deus, para que a Tua glória, Pai querido, possa, Deus, habitar em nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, querido?